Bênçãos aquarianos, aquarianas, vamos às previsões agora, do dia 1 até o dia 16 de janeiro, tá? Previsões detalhando mais a sua vida amorosa, estou aqui com o baralho, mas é claro, como é uma previsão detalhada, pode ser que apareçam situações de trabalho, de setor financeiro, às vezes de saúde. Por quê? Porque eu vou ver aqui o que está afetando a relação, o que aparece aqui para mim nesse período de tempo que eu marquei, tá bom? Então, caso, por exemplo, uma perda de um serviço de alguém aí de você ou da pessoa amada, e isso causou uma discussão entre vocês. Então vai aparecer aqui nas cartas mais a minha intuição, né? Bom, vamos às previsões. Esta é uma leitura detalhada sobre o aspecto amoroso e já quero te alertar. Esta é uma previsão baseada na energia coletiva, é uma generalização. Então, pode ser que esta leitura condiga ou não com a sua realidade, porque às vezes pode ser que a minha intuição tenha captado um aspecto do seu mapa astral que esteja mais forte em outro signo. Então, por isso, é interessante, caso essa leitura não ressoe com você, é interessante que você consulte o seu ascendente, a previsão do seu ascendente, a previsão do seu lunar e a previsão da sua Vênus, tá bom? Bom, vamos às previsões aqui. Eu vou embaralhar, vou começar a embaralhar. Aqui, ó. E já quero lembrar você, primeiro, dá o seu likezinho aí para você abençoar o nosso canal, para você incentivar que a gente continue com as previsões. Tudo bem? E já aproveita, já se inscreve no canal, já clica no sininho para você não perder as novidades que estão aí e as que estão por vir também, tá? A gente tem aí o horóscopo diário todos os dias, tá? O horóscopo que vai mostrar aí os números mais favoráveis, a cor mais favorável, o cristal mais favorável, as ervas, essências, aromas e incensos mais favoráveis, ou seja, é aí um monte de dicas para você, um conjunto de dicas para você, para o seu dia, para melhorar o seu dia. E já tem aí no canal a previsão para o mês de janeiro completo, né? Só que essa previsão ela aborda outras áreas e fala também um pouco de amor, mas essa daqui é que a gente vai aprofundar, tá bom? E também temos a previsão para o ano de 2019, você pode conferir lá para o seu signo, é só você ir pelas playlists, que lá você vê horóscopo janeiro 2019 e horóscopo anual 2019, tá bom? Terminei de embaralhar aqui, a gente vai cortar. Cortei em 3, pego do meio junto com o terceiro e junto aqui com o primeiro, tá? Eu vou fazer a leitura e vou mostrar as cartas para você, tá? É provável que eu colocando aqui as cartas na mesa, talvez você não enxergue direito, talvez você não veja todas as cartas, porque são muitas cartas que eu vou tirar, já que eu vou fazer uma leitura mais detalhada, tá bom? Só que para facilitar, eu vou pegando as cartas conforme eu vou lendo e eu vou mostrando para você. Então não se preocupe que você vai conseguir ver todas as cartas que saíram, que conforme eu vou lendo, eu vou mostrando aí para você, tá? Esta leitura é uma leitura que vai falar do seu passado recente, vai falar do seu presente, vai falar do seu futuro. Então vamos explicar. O seu futuro, enquanto eu estou tirando as cartas aqui, o seu futuro, primeiro o seu presente. O seu presente ele diz respeito aos 15 últimos dias aí seus antes de entrar o dia 1 de janeiro, porque aí do dia 1 de janeiro até o dia 16 é o seu futuro, né? E antes desses últimos mais ou menos 15 dias, antes desse dia 1 de janeiro, é o seu passado recente. Então, esses últimos 15 dias antes do dia 1 de janeiro é o seu presente e mais uns 15 dias anterior a esses 15 dias é o seu passado recente, tá bom? Mais ou menos isso, porque às vezes pode sair aqui, saiu uma previsão para Capricórnio, eu acabei falando do passado de Capricórnio, de um passado bem distante, mas é porque a minha intuição me alertou disso e eu falei, mas aqui eu vou tentar me ater a essa faixa de tempo, que é porque é aquilo que é mais interessante para você, tá? Mas se aparecer alguma coisa eu falo, eu pronuncio. Bom,
Já quero te dizer, esta leitura tem 2 etapas. A primeira etapa é para quem já se relaciona. A segunda etapa é para quem não se relaciona. Então, se você não se relaciona, eu te aconselho a acelerar o vídeo mais para frente, tá? Porque aí você consegue ver aí para vocês que não se relacionam, tá bom? Porque agora eu vou falar para quem já se relaciona. Bom, para quem se relaciona, primeira coisa de tudo, antes de ir lendo as cartas uma a uma, fazendo aí um panorama, eu vejo você mais no seu futuro, tá? Mas você tem uma tendência a ter, apesar de você estar no seu futuro, é como se você se encontrasse por alguns problemas um pouco complicados e difíceis, que você anseia por terminar esses problemas, não é? Você anseia por findar. Esse problema ele tem a ver com a perda de alguma expectativa que você possa ter criado aí dentro do relacionamento, e existe esse rompimento, essa sensação de ter isso arrancado de você, né? Então é como se você quisesse imediatamente mudar um pouco essa fase, mudar um pouco esse ritmo aí da relação, você que aspirasse logo a atravessar, passar por essa fase. Então por isso que você está mais focada no futuro. É porque você não vê a hora de passar por essa fase para que venha uma fase melhor, né? Você espera, você tem a expectativa de que virá uma fase melhor, porque eu te vejo aqui um pouco otimista também com relação ao futuro, né? Agora, já começa daí, você está mais focada no futuro, a pessoa amada, ou seja, a pessoa com a qual você se relaciona, está mais focada no presente, tá? E o que que indica? Indica, sim, que enquanto você já está naquela vibe de superar obstáculos, a outra pessoa ainda está paralisada pelo próprio obstáculo. Entende? A outra pessoa ainda não tem uma postura tão focada, com tanto enfoque, com tanta força e vigor assim quanto você, no sentido de se direcionar para o seu futuro e de vislumbrar, de ter uma visão da relação de vocês após esse desconforto, né? Pode parecer o que eu estou falando, você pode sentir um pouco de dificuldade de encaixar, mas eu vou começar a fazer a leitura aqui carta por carta, você vai ter mais noção disso que eu falei logo no início, tá bom? Bom, vamos começar aqui. Passado recente. Passado recente, sai essa primeira combinação. Já vem falar aqui, ó. Já vem falar de notícias de coisas de realizações que vocês não poderão cumprir. Ou seja, notícias de realizações de coisas obstruídas no caminho de vocês, de situações obstruídas que você, no passado recente, já começou a ver que algo não daria certo aí, que algo não daria para ser realizado como você havia planejado, havia vislumbrado, havia se empenhado para tentar concretizar, não é? Aqui logo em seguida, vem me falar, pela própria combinação, vem me falar de um pouquinho de desespero, um pouquinho de perda de tranquilidade, e por isso também talvez aí de você nessa situação de estar um pouco mais ansiosa, que fala de um pouco de perda de tranquilidade, como se você passasse pelo menos nesse passado, a olhar mais para os obstáculos do que para os caminhos, o aspecto positivo, não é? Então, o que que acontece? Você aprendeu, uma lição você aprendeu, agora você está mais positiva, né? Pelo menos assim, nesse seu momento, você se encontra em uma situação mais positiva, de mente mais positiva e mais aberta para o futuro, né? Mas nesse passado recente mostra você aqui com uma sensação de como se estivesse desenganada, desesperada por alguma coisa que te afligia e que te tirava a paz, te tirava o sossego por conta dessa realização não concretizada, por conta dessa notícia indesejada de coisas que você não poderia realizar, tá? Aos poucos eu vou detalhando, eu vou dando mais informações sobre esses acontecimentos, tá? Aqui fala de um pouco de desgaste, tá? Mas fala que esses projetos não realizados, esses projetos não conquistados, não superados, que eu acredito muito
que esses projetos eles sejam mais na área aqui de provavelmente algum planejamento que vocês tenham feito para se aproximarem mais, né? Talvez alguma festa, talvez alguma viagem, talvez alguma coisa assim, e acabou que vocês tiveram um atraso, um empecilho, alguma complicação. Eu sinto muito essa energia assim de como se algo paralisasse vocês mesmos, de como se algo impedisse que vocês fizessem, que vocês organizassem alguma coisa, entendeu? E nesse sentido essa paralisação é como se houvesse um corre-corre, um certo desespero por tentar fazer que as coisas fluíssem mais rapidamente. Pode ser uma viagem, pode ser uma festa marcada, pode ser a organização para a compra de alguma coisa que depois você viu que não deu de última hora e você tentou se reorganizar, não é? Me vem essa sensação, tá bom? Aqui fala um pouquinho de desgaste, mas desgaste que é superado através vamos dizer assim, da aproximação da outra pessoa, ou seja, uma certa consolação da outra pessoa, a outra pessoa te inspirando um pouco mais de tranquilidade, tentando se aproximar mais de você e tentando te proporcionar mais tranquilidade e mais calmaria para você então se aquietar mais, não é? Aí ainda estou falando do passado recente, tá bom? Ainda não começamos a falar de outras fases. Aqui, olha aqui sai um festejo, sai uma festa, sai algum encontro, alguma reunião aí entre pessoas, mas que não saiu exatamente como você gostaria. Você até tentou se dedicar aqui, até tentou, vamos dizer assim, fazer as coisas como manda o protocolo, mas alguns detalhes ficaram em haver, alguns detalhes ficaram a desejar, tá bom? Então isso te causou uma certa insatisfação. Algum evento pode ter sido um encontro em família, pode ter sido um próprio encontro entre você e a pessoa amada, pode ter sido alguma festa, alguma coisa que reúna pessoas, tá bom? E isso te causou aí um certo receio, uma certa temerosidade, entendeu? Por conta de não ter ocorrido exatamente como você gostaria. Mas fluiu, né? Aos trancos e barrancos, mas fluiu. Aqui vem, ó, essa combinação. Agora a gente vai começar a falar do seu presente. Aqui vem como se você se empenhasse para desobstruir as questões dentro da relação de vocês, né? E principalmente para você fortalecer mais a união entre vocês. Porque o que acontece? Eu vi uma união ali, mas eu vi uma união mais momentânea. É como se em algum momento de um pouco de desespero, de as coisas estarem um pouco dando erradas, você sentisse que a outra pessoa até estava um pouco ali presente para poder te reconfortar. Mas ainda não vejo uma paixão, pelo menos até agora, muito ácida. Ainda não vejo um emocional muito forte, muito instaurado, muito estabelecido, entendeu? Então é como se você estivesse nesse momento presente, pelo menos na primeira combinação, porque tem várias combinações que vão ao longo, vão falando do decorrer do desenvolvimento do seu presente, tá? Mas pelo menos nessa combinação mostra você tentando se empenhar para ver se a pessoa passa a criar mais vínculo com você, mais sentimentos por você, mais aproximação emocional com você, né? Como se você fizesse um pouco esse esforço e até que esse esforço gera um pouco de resultado, viu? Não é exatamente como você gostaria, mas ainda gera uma aproximação entre vocês, tá? Não é aquela beleza, pelo menos por enquanto, mas gera. Graças ao seu esforço, graças à sua persistência, graças à sua dedicação para tentar levar esse relacionamento aí, prosseguir com as coisas dentro da relação. A próxima combinação aqui, ainda falando sobre o presente de vocês, vem falando aí de as coisas como se houvesse um questionamento da sua parte com respeito às atitudes da pessoa amada. Como se você passasse a perceber, e é justamente isso, é como se você passasse a perceber que a pessoa precisa mudar a atitude dela. A atitude dela não está te agradando no exato momento, né? E você sente a necessidade de questionar essa pessoa e de falar para ela, de mostrar para ela que as coisas não estão ocorrendo exatamente como você gostaria e como seria o melhor para a relação na sua visão.
entendeu? Então, nesse sentido, existe aí você com essa tendência de se aproximar da pessoa, de questionar a pessoa, de conversar com a pessoa, de tentar fazer com que a pessoa se abra e se aproxime de você para que juntos vocês possam perseverar dentro da relação aí, né? Mas mesmo assim ainda mostra assim que é um movimento ainda por vir. Pelo menos até agora é um movimento por acontecer, ou seja, ainda uma coisa que não aconteceu. Você vem se esforçando para que haja mais essa ligação entre você e a pessoa amada, mas ainda não ocorreu totalmente, ainda não houve essa transformação da pessoa, né? Pelo menos por enquanto até esse momento da leitura. Aqui mostra um pouco de embate. Pode ser que a pessoa, ao sentir que você a estava questionando por conta de um pouco dessa sua frustração, de perceber que a pessoa não está emocionalmente tão próxima a você, é provável que tenha ocorrido da parte da pessoa um certo embate, um certo confronto, que tenha posto em xeque um pouquinho mais aí para você o futuro da relação. É como se você passasse para repensar, né? Poxa, essa pessoa não me ouve, essa pessoa não faz o que eu pedi, essa pessoa nem sequer me dá explicações consistentes sobre os questionamentos que eu coloco, né? E isso me deixa aos ares com respeito ao nosso futuro. Como é que eu vou saber o nosso futuro se essa pessoa nem sequer se posiciona direito e não responde direito às minhas questões e às minhas colocações dentro da relação, né? Então é essa sensação que você sente, como se você fosse um pouco contrariada e como se você ainda não visse uma ligação emocional muito forte aí entre vocês, que pudesse te deixar mais contente. Pelo menos essa é a situação do presente até o ponto em que eu li, né? Agora falando da última combinação aqui entre vocês, aí mostra que após esse período aí de um pouco de confronto, de demonstrar um pouco de incertezas dentro da relação, que aí sim vocês começam a planejar. E planejar coisas novas, replanejar as coisas, querer inovar dentro da relação, querer trazer para dentro da relação coisas novas. Aí sim, ele um pouco mais aberto e mais disponível, tá? Para que vocês possam, então, aí mudar os rumos da relação e trazer mais novidades para dentro do relacionamento, né? Então, aqui vem dizendo, após um período, falando ainda do seu presente, após um período de um pouco de desgaste, de você tentar convencer a pessoa, tentar colocar um pouco a pessoa contra a parede, de tentar questionar um pouco a pessoa e tudo mais, apesar dela ter, a primeiro momento, se debatido um pouco, reclamado um pouco e gerado essa insegurança em você, depois, logo em seguida, aqui vocês começam a se acertar e começam a propor coisas novas para dentro da relação, renovar essa relação e trazer novos ares, trazer um novo fôlego para dentro dessa relação, né? Então aí mostra assim ocorrendo essa melhora. Aí a partir desse aspecto aí do seu presente para frente, as coisas vão se apresentando mais abertas, tá? Então, ou seja, é como se o seu passado estava um pouco complicado, o seu presente começou um pouco complicado, mas ao final já vai se acertando aí, e aí o seu futuro dos próximos 2 meses tem energias muito boas, tá? Então, ou seja, haverá uma melhora nesses 2 meses não, nessas 2 semanas, do dia 1 até o dia 16, haverá essa melhora, haverá aí mais interação entre vocês. Então aqui, a partir dessa próxima combinação, apresenta vocês tendo uma conversa mais saudável, uma conversa mais entrosada, mais comprometida, mais séria e que gera resultados realmente dentro da relação, não necessariamente uma conversa que não vai para lugar nenhum, como você tinha sentido isso mais no seu passado, mas aí sim uma conversa mais sincera até mesmo, tá? Mais sincera, partindo da sinceridade de querer realmente ajeitar e acertar os pontos dentro da relação. E aí sim as coisas passam a desengatar para uma situação melhor, porque aí vocês vão passando a se compreender melhor e a partir daí, desse futuro, dentro do dia 1 até do dia 16, aí é como se a outra pessoa tivesse mais disposição e mais ânimo para se aproximar de você e para juntos vocês perseverarem dentro da relação e se inteirarem, se sintonizarem, tá bom? Nesta próxima combinação, falando também sobre o seu futuro, faz aqui referência
a mais união dentro da relação, a relação se fortalecendo, as coisas ficando mais sóbrias, mais fortalecidas, vocês passando a se entender mais, vocês passando a compreender mais o outro e um passando a trabalhar mais junto com o outro para que a relação passe a perseverar, tá? Isso sendo acentuado aí na questão do seu futuro recente. Aí aqui na próxima combinação, mostra aqui a possibilidade de algum benefício financeiro que possa surgir, que possa melhorar ainda mais a relação aí nesses próximos dias. Talvez aí o próprio salário de recebimento de vocês, né, que possa contribuir para que vocês tragam mais estabilidade para dentro da relação, para que vocês tragam mais conforto, para que vocês tragam mais solidez e solidificação dentro da relação. Mas aí sim, nesse futuro do dia 1 até o dia 16, eu já vejo as coisas se acalmando mais, eu já vejo as coisas se sintonizando mais, vocês perseverando um pelo outro, um para o outro, um com o outro, tá? E aí então as coisas melhorando. E aqui por último, falando ainda do seu futuro, mostra aqui que apesar de tudo isso, tá? Um pouco de expectativa sua deve ser baixada. É por conta dessa melhora que vai ocorrer ao longo desses dias do dia 1 até o dia 16, é provável que isso te gere algumas expectativas de coisas em excesso que você vai querer realizar. E aqui vem dizer, tome um pouquinho de cuidado, tá? Não é porque a situação vai dar uma guinada de muita melhora aí dentro da relação, que vocês vão passar a se entender mais, a se conhecer mais, a perseverar um pelo outro e para o outro, tá? Não é porque ocorre isso que você vai poder abrir as asas para alçar qualquer voo. Então aqui mostra que você vai precisar criar um pouquinho mais de pés no chão e de entender que algumas coisas ainda não vão poder ser cumpridas. Mas, de certo modo, há uma grande melhora, há uma virada de praticamente 180 graus aí na sua vida com relação a você e a pessoa amada. É como se você passasse de uma relação, conforme eu fui lendo aqui carta a carta junto com você, porque aí a gente terminou, a gente encerrou a combinação de todas as cartas. Agora eu vou dar só uma resumida e encaixar os pontos para você aí na sua cabecinha. Conforme eu disse lá no começo da leitura, é como se houvesse um pouco de desconfiança da sua parte, de que não havia sentimentos de união, de que não havia a preocupação desejada que você gostaria que essa pessoa tivesse por você, não é? Então aí houve a sua luta, houve o seu esforço, houve aquela sua atitude de questionar a pessoa, de jogar a pessoa um pouco contra a parede, não é? De falar. Realmente houve um pouco esse confronto por parte da outra pessoa, essa resistência, mas logo em seguida há um replanejamento, uma reorganização, e logo em seguida vocês começam a se acertar e começam a discutir mais sobre as questões do futuro de vocês, começam a se unir mais, tá? Junto aí com aquela questão do dinheiro vindo, e só tem essa questão de você criando um pouco de expectativa em excesso, mas faz parte, porque como vai mudar muito a sua relação com a pessoa para melhor, é normal que às vezes você crie algumas expectativas exageradas e depois você vá equilibrando, calibrando essas expectativas com a realidade, tá bom? Mas energias ótimas, maravilhosas para o seu futuro aí nesses próximos 16 dias. Agora, vamos à segunda parte. Lembrando, se essa leitura não teve sintonia com você, não teve ressonância com a sua vida, é provável que um outro aspecto do seu mapa astral esteja mais fortalecido. Então você precisa ver os seus outros signos, o seu signo lunar, o seu ascendente e a sua Vênus, para ver qual deles que está mais forte aí na sua vida e qual então é a leitura que vai condizer mais com a sua vida, tá? Bom, já deixa seu likezinho aí para abençoar o nosso canal e agora eu vou para o próximo passo, que é a leitura para quem não se relaciona. Pois é, quem não se relaciona? Você tem um passado de decepções aí, né? Você tem um passado de uma relação frustrada que você teve com uma pessoa que você não se sentiu muito amada, muito amado por essa pessoa. Você se sentiu como se você se abrisse muito, se doasse muito e não recebesse muito, né? Então, por isso, também, principalmente para as pessoas que têm um pouco mais de idade, você se encontra naquela situação de querer acelerar mais as coisas no âmbito amoroso para ver se consegue desengatar, para ver se consegue sair dessa situação, não é verdade? E o que se apresenta aqui para você
apresenta que você é construtora realmente do seu destino. Apresenta aqui que o seu destino realmente está nas suas mãos, é você que vai construir ele agora. Eu te entendo que você esteja um pouco frustrado com relacionamentos passados e que você queira estar mais prevenida, mais prevenido e não quer se entregar a qualquer pessoa, não quer viver um caso por viver ou por experimentar. Você não está nessa vibe de vamos para um casinho e depois passar de um casinho para o outro e para o outro para o outro. Você não está nessa vibe. Você está na vibe de querer uma relação realmente forte. Só que é preciso que você entenda, é preciso que primeiro você se liberte dessas questões passadas. Apesar de você estar no seu futuro, por intuição, eu vejo como se o seu passado ainda te prendesse um pouco. Te prendesse, você é uma pessoa para frente, é aquariana, aquariano também não tem jeito de não ser para frente. A gente sempre fala, aquariano é o signo, aquário é o signo que está 2000 anos à frente de todo mundo, porque raciocínio tem uma linha de raciocínio muito mais afiada, muito mais esperta e ligeira, né, que às vezes ultrapassa a compreensão dos outros signos quanto a você. Mas essa questão, apesar de você se lançar para o futuro, de você se projetar para o futuro, ainda ficam alguns ressentimentos e ainda ficam alguns traumas dentro de você de coisas que você tenta evitar. E por tentar evitá-las, talvez por ter se entregado demais e ter recebido menos, você acaba bloqueando algumas oportunidades dentro da sua vida. E você acaba criando expectativas exageradas, você acaba achando que vai aparecer uma pessoa que logo de imediato encaixe naquela forma da pessoa que você quer. E as cartas vêm te dizer que não é bem assim, que tem pessoa para aparecer aí para você. Mas que não é bem assim que as coisas vão ocorrer. Não é? Que apesar de vir uma pessoa, essa pessoa não vai se apresentar de imediato para você como alguém que se encaixa plenamente nesse seu formato, né? Então você precisa conhecer primeiro a pessoa e aos poucos ir lapidando a pessoa, e a partir daí é que você pode aprofundar a relação. Por mais que seja difícil de você entender esse conselho, por mais que seja difícil de você aceitar isso, eu sei que você vai dizer, mas eu passei por muitas coisas, eu me entreguei muito e recebi pouco, é verdade, você está com toda certeza. Mas é aquela questão, você prefere o quê? Você prefere um pássaro na mão ou dois voando? Você prefere essa sua expectativa voando ou você prefere a realidade nas suas mãos, né? Você prefere, então, começar a se relacionar mais com as pessoas, começar a se abrir mais para as pessoas, começar a procurar mais locais e momentos descontraídos aí, que você possa conhecer pessoas novas e que mesmo que elas não sejam de imediato aquilo que você gostaria, que você dê a oportunidade delas se mostrarem para você e aos poucos vocês irem se entrosando e se engajando. Tá? Aí se você sentir que essa pessoa ela não se entrega tanto quanto você se entrega para ela, aí você corta ela do seu destino, mas já não corte tão de imediato assim, querendo que a pessoa logo de início preencha Y características que você quer, que você gostaria, porque você pensa que é assim que tem que ser, entendeu? Então este é o conselho para você, a energia se apresenta promissora, você é construtora, você é construtor do seu destino, o destino está nas suas mãos, mas a primeira abertura precisa ocorrer da sua vida, tá bom? Então, esta é a leitura, já peço a você, deixa o seu likezinho aí para abençoar o canal e outra coisa. Caso esta leitura não tenha tido sintonia, ressonância com você, é importante que então você consulte os outros signos do seu mapa, o seu lunar, o seu ascendente e a sua Vênus, tá? Para você ver se talvez a minha leitura se encaixou, porque talvez um outro aspecto do seu mapa neste momento está mais forte para eu rastrear aqui através da minha intuição e da leitura de cartas. Tá bom? Então eu espero ter te ajudado. Deixa seu likezinho, se inscreve no canal, já clica no sininho e eu desejo ótimas energias aí para vocês, tá bom? Bênçãos aquarianos, aquarianas!